Eu vou ler primeiramente os versículos 1 a 9, Romanos capítulo 6, versículos 1 a 9, e aí depois nós vamos discorrendo aí até o restante do capítulo, mas de forma mais pausada. Nós vamos ver alguns pontos importantes que falam a respeito de santificação, tá bom? Depois da leitura eu vou estar fazendo uma recapitulação breve, tá? E nós não vamos mais fazer essa recapitulação, a gente vai fazer só hoje, tá bom? Que aí depois a gente vai estar seguindo no assunto. Romanos capítulo 6, versículos 1 a 9 diz assim: Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não mais tem domínio sobre ele. Então esse é um texto muito interessante, fala um pouco a respeito da ressurreição, mas esse não é um foco para hoje. Falamos da ressurreição na semana passada, por ser domingo de Páscoa, mas nós, dando prosseguimento no nosso estudo a respeito de santificação, daqui a pouco a gente vai olhar algumas coisas aqui, mas eu gostaria de fazer uma breve recapitulação aqui com os irmãos, para a gente não pegar o monte andando. Tem alguns que estão aqui hoje que não estavam com a gente, na última vez que nós estudamos, mas nós estamos vendo aqui, agora nós entramos no processo da santificação. E para entender esse processo, quando nós olhamos o versículo 22 desse capítulo de Romanos, ele nos ajuda a entender a forma com que Deus trabalha na nossa vida para nos santificar. Por exemplo, Romanos 6, 22 diz assim: Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para santificação e, por fim, a vida eterna. Como que nós enxergamos o processo da santificação nesse versículo? Não só nesse, mas esse é um dos versículos que falam sobre isso. Nós já vimos a respeito da santificação posicional, que é quando ele fala: mas agora libertados do pecado e feitos servos de Deus. Ou seja, a santificação posicional é aquilo que já aconteceu. É naquele momento em que você coloca a sua fé no Senhor Jesus Cristo, quando você se arrepende dos seus pecados, confessa a Jesus como o único e suficiente Salvador, naquele exato momento Deus perdoa os seus pecados, e Ele te coloca numa posição de santo. Então nós já somos santos diante de Deus. E quando nós estudamos sobre a santificação posicional, inclusive se alguém tiver interesse em buscar essa pregação, essas séries, nós estamos colocando no YouTube da igreja, tá bom? Então até compartilhei no grupo, depois se você precisar me pede. Mas a santificação, quando nós estudamos a santificação posicional, nós abrimos a palavra de Deus em vários versículos, comprovando que ainda que nós estamos sendo santificados a cada dia diante de Deus, por Deus, nós já ocupamos uma posição de santos. A Bíblia já nos chama de santos, e nós vimos exemplos bíblicos disso, inclusive da igreja de Corinto, que era uma igreja com vários problemas doutrinários e problemas de conduta cristã, mas que ainda assim a palavra de Deus chamou ele de santos. Por quê? Porque eles foram santificados. Então essa santificação posicional é o fato de nós sermos libertados do pecado e nós já somos servos de Deus. Nós ocupamos uma posição de servos de Deus. Mas também nós temos a segunda parte do versículo que diz: tendes o vosso fruto para santificação. Tendes o vosso fruto, isso aqui está no presente. Então a partir do momento que você tem Jesus como o único Salvador, daquele momento em diante, nós temos o nosso fruto para santificação. Essa é a santificação progressiva, é algo que está acontecendo.
É isso que faz a diferença entre aquele que é salvo de verdade e aquele que não é salvo, aquele que confessou simplesmente com a boca. Por quê? Porque aquele que é salvo de verdade, inicia-se um processo de santificação. E esse processo de santificação, nós vamos ver um pouco disso hoje à noite, né? Sobre a santificação progressiva. Mas esse processo de santificação, haverá um momento em que ele vai acabar. Que, como ele diz ali, e por fim a vida eterna. É algo que irá acontecer. Essa é a santificação plena, total, né? Essa é a santificação plena, ou seja, nós seremos plenamente santificados. E nós sabemos que nesse mundo não vai acontecer isso. Isso vai acontecer no mundo vindouro, quando nós deixarmos esse mundo, seja pela morte ou pelo arrebatamento da igreja, nós seremos plenamente santos, ou seja, nós estaremos servindo ao nosso Deus pela primeira vez sem pecado algum, sem a influência do pecado nas nossas vidas. Mas enquanto isso não acontece, é uma luta. E essa luta é justamente a santificação progressiva. O outro versículo que nos ajuda a compreender isso é Filipenses. Filipenses 1,6 diz: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Esse é um outro versículo dos que falam a respeito disso. Como que nós vemos? A primeira parte, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra. Quem começou essa obra? Deus, através de Cristo. Que obra é essa? É aquela obra que inicia-se no momento em que você foi salvo, e aí você começa a ser transformado conforme a imagem de Jesus Cristo. Isso é santificação posicional. A santificação posicional, ela já te coloca numa posição de santos. A partir do momento que você é salvo, Deus começou ali uma boa obra e diz ali que Ele a aperfeiçoará. Esse aperfeiçoamento é justamente algo que está acontecendo na nossa vida, santificação progressiva. Deus está aperfeiçoando a nossa vida cristã para que nós sejamos mais parecidos com Cristo, que é o nosso perfeito exemplo. E quando que isso vai acabar? Novamente ele diz, até ao dia de Jesus Cristo. É algo que irá acontecer. Essa é a santificação plena que vai acontecer lá na glória, né? Então, irmãos, tendo em vista a santificação posicional, que nós já estudamos sobre isso, e nós estamos vendo e vamos gastar um bom tempo na santificação progressiva, uma pergunta muito importante que fizemos na última vez é: o que é a santificação progressiva? A santificação progressiva é o processo pelo qual Deus torna o salvo cada vez mais parecido com Jesus Cristo diariamente. Porque nesta vida nós nunca seremos exatamente como Cristo. Embora a Bíblia diz que lá na glória, né, assim como Ele é, nós seremos. Não que nós seremos Jesus, mas nós teremos um corpo como o de Cristo, né? Então, nesse sentido, até que esse dia chegue, Deus está transformando a nossa vida. Então, por isso, eu sempre menciono isso e eu nunca vou cansar de mencionar. Eu particularmente não acredito, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a Bíblia, já li a Bíblia várias vezes de capa a capa e eu nunca vi esse conceito, um conceito muito estranho. É esquisito aquele conceito de que pessoas defendem, né? Não, olha, aquela pessoa ali, ela já aceitou a Jesus como Salvador, mas ela não consegue se libertar dos pecados. Como assim? Deus não está fazendo uma obra? Porque Deus faz. Deus faz a obra. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios 5,17 que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. É uma nova criatura. E é justamente sobre isso que esse capítulo nos ajuda, nos mostra, nos ensina, né? Então, o título para hoje é Livre do Pecado para Servir a Deus. Aqueles que foram alunos do Instituto Bíblico vão lembrar desses pontos aqui que nós vamos ver, porque nós estudamos isso aqui, né, quando a gente estava falando sobre a doutrina do pecado, né? Mas livre do pecado para servir a Deus. Então nós vimos sobre a santificação posicional e agora falando mais sobre a santificação progressiva, Romanos nos ajuda muito nessa questão. Muito. O livro de Romanos, se você quiser estudar em casa, dar uma lida com calma, você vai notar que o capítulo 1 de Romanos mostra o estado pecaminoso do homem. Você vai ver isso.
Aí no capítulo 2 você vai ver que ele ensina que a lei, ou seja, toda aquela imensidão de mandamentos que nós encontramos na palavra de Deus, especialmente no Velho Testamento, né? Tudo isso nos mostra o quanto nós somos realmente pecadores e impossibilitados em nós de servirmos a Deus. Nós não conseguimos servir a Deus em nós, com as nossas forças. É necessário uma obra de Deus em nós, e é aí que vem a santificação progressiva. No capítulo 3 de Romanos, é mostrado para nós que Deus nos justifica, ou seja, Deus nos torna justos ou santos através da pessoa de Jesus Cristo. Aí quando você vai para o capítulo 4, você vai ver que a Bíblia, ela mostra para nós o exemplo de Abraão, que foi justificado por Deus por causa da sua fé, a qual foi demonstrada pelas suas obras. Então Abraão foi justificado pela fé. Então você nota que sim, Romanos ele traz para nós aqui um pensamento progressivo. Pensa bem, o homem é pecador, mas existe a possibilidade dele ser justificado por Cristo. E essa justificação não vem através das nossas obras, mas pela graça de Deus. E aí para mostrar isso ele mostra o exemplo, ele fala do exemplo de Abraão. E aí então no capítulo 5, você vai ver que ele fala sobre os resultados desta justificação. E é até interessante, eu te convido a ler em casa o capítulo 5. Ele vai falar sobre os resultados dessa justificação. Por exemplo, ele fala sobre a reconciliação, sobre a paz com Deus, sobre a vida eterna e outros temas importantes, que mostram o quê? Que o homem que é justificado, ou seja, que é salvo pela graça de Deus, há uma transformação na sua vida, acontece algo na sua vida, né? Tudo isso por causa do poder do Evangelho. E tecendo esse argumento da transformação, é que chegamos no capítulo 6, onde ele mostra para nós claramente que o homem ele não precisa mais, ele não é mais escravo do pecado, mas ele foi liberto. Tanto é que no versículo 1 ele começa com uma pergunta bem capciosa. Você olhou ali? Diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Ou seja, nós vamos permanecer no pecado para que a graça de Deus ela cada vez mais cresça em nossa vida? Porque a própria palavra diz, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Só que nós temos que tomar cuidado, porque onde abunda o pecado, superabunda a graça, então não significa que isso dá licença ou liberdade para continuarmos vivendo no pecado, porque agora nós somos servos de Deus, nós fomos libertados do pecado, não só libertados do pecado, mas para um propósito, né, irmão Roberval? Para um propósito, servir a Deus, servir a Deus. Eu acho muito interessante, irmãos, se eu não me engano, Miqueias capítulo 6, versículo 8, o profeta diz assim, que Deus nos declarou ao homem o que ele quer: que ames ao Senhor teu Deus, que busque a beneficência, que andes humildemente diante de Deus. Quando você olha Eclesiastes, né, os últimos versículos diz: o fim de tudo isso que nós temos visto é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Por quê? Segundo Eclesiastes 12, este é o dever de todo homem, né? Todo ser humano. Por quê? Porque nós fomos libertados do pecado e agora nós servimos a Deus. Então, de modo nenhum, nós não podemos permanecer no pecado. O Evangelho, ele não somente salva o pecador, mas ele também dá uma nova vida. E nós temos que entender essa nossa nova natureza. Agora nós temos uma nova natureza, uma nova identidade em Cristo. Quando Deus olha para mim e para você que somos salvos, Deus não nos vê mais como pecadores condenados ao inferno. Deus nos vê como pessoas regeneradas pela sua graça, destinadas ao céu. É assim que Deus nos vê. Quando Deus olha para nós, Ele vê a justiça de Jesus Cristo. Por isso precisamos viver uma natureza que condiz com a nossa nova natureza, né? Então, por isso Ele fala várias coisas aqui. Ele dá, por exemplo, a figura do batismo. O batismo, Ele fala sobre isso. O batismo, você se lembra, né, e em breve nós vamos estar marcando um batismo aqui na nossa igreja, mas você lembra a figura do batismo,
né? Quando você pega, né, quando o pastor pega, está junto com alguém ali no batistério e essa pessoa ela é colocada dentro da água, significa que ela morreu para o mundo, para os pecados, e quando ela levanta, a figura disso é que ela reviveu para o Senhor. E ele diz aqui exatamente a figura do batismo, que nós somos batizados em Cristo. Ou seja, a palavra batizar significa ser colocada dentro, mergulhada. Nós fomos colocados em Cristo. Por quê? Porque nós somos agora uma nova natureza em Cristo. O corpo do pecado foi desfeito, como diz o versículo 6. O homem velho foi crucificado. Versículo 6 fala sobre isso. Então nós temos que viver uma natureza que condiz com a nossa natureza em Cristo. E aí quando nós falamos sobre estar em pecado, eu sei que na maioria das pessoas vem aquele pensamento assim, olha, está falando de estar em pecado ou abandonar os pecados, e aí nós já pensamos em tais pecados. Nós pensamos, por exemplo, no adultério, que é um pecado horrível, hediondo diante de Deus. Nós pensamos na fornicação, que é um pecado horrível diante de Deus. Nós pensamos no assassinato, que é um pecado horrível diante de Deus. Mas quando a Bíblia diz sobre estarmos em pecado, é aí que vem o ponto importante para nós cristãos. Mesmo que aqui em nosso meio não haja adúlteros, não hajam assassinos, mesmo que aqui em nosso meio não hajam fornicários, nós temos que entender que pecados não são somente esses. Mas, por exemplo, um irmão que tem uma rixa contra outro, isso é pecado. Às vezes o orgulho toma conta do nosso coração e nós queremos, talvez pela posição que nós temos, ou pelos ganhos que nós temos, pelos bens que nós temos, ou pelo intelecto que nós temos, nós nos achamos o quê? Um pouco acima da média, né? E aí aquela raizinha de orgulho começa a brotar no nosso coração, e aí quando nasce uma árvore ali cheia de frutos. Por quê? Porque a raizinha começou lá. Irmãos, tudo isso é pecado. São pecados, né? E no futuro a gente vai estar falando sobre isso, mas são pecados que são qualificados como pecados. Nós qualificamos pecados, né? Talvez, olha, existem os pecados graves, né? Graves. Existem os pecados moderados, e aí tem os pecados leves. Quais são os pecados graves? Assassinato, adultério e etc. Os pecados moderados, briga, contenda, rixa, né? Pecados moderados. E os pecados leves? É aquele orgulhozinho, aquela mentirinha pequenininha, são pecados leves. Mas quando nós nos colocamos diante de um Deus santo, todo pecado ofende a Deus. Consegue entender isso? Todo e qualquer pecado ofende a Deus. Justamente por isso nós precisamos da graça do Senhor sobre nós, em Cristo, para sermos salvos. E por isso nós precisamos a cada dia da obra do Senhor na nossa vida, para que haja a santificação progressiva. Um dos pontos que nós aprendemos aqui é: eu morri para o pecado. É o que ele apresenta para nós nesse trecho que nós lemos. Eu morri para o pecado. E um versículo chave que podemos tomar é o versículo 2. E eu queria que a congregação lesse comigo. Podemos ler juntos o versículo 2? Está aqui na tela. Leia comigo. De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Nós morremos para o pecado. Nós somos agora nós temos uma nova natureza. Nós somos novas criaturas. Então o pecado não condiz mais com a minha nova natureza. Aí talvez você vai dizer assim: pastor, mas eu ainda peco. E eu vou dizer para você: bem-vindo, porque nós pecamos, e é justamente a santificação progressiva que tira isso de nós. É a santificação progressiva que nos ajuda, que tira isso de nós. Nós não pertencemos mais ao sistema desse mundo. Agora nós vivemos para Deus, nós olhamos para cima e não para baixo, nós olhamos para cima. Todos os nossos objetivos estão pautados na palavra de Deus com relação ao reino de Deus. Mas
Uma dificuldade muito grande que nós temos é que o problema de muitos cristãos é que desejam ser um sucesso num mundo para o qual já devia ter morrido. Muitos cristãos querem ser um sucesso na vida social, na vida profissional, na vida financeira, na vida, diversas áreas aí da vida. Mas irmãos, e não que haja algo errado necessariamente com isso, desde que não haja amor por essas coisas, não tem nada errado, mas o problema é o seguinte: pessoas cristãs que levam o nome de cristãos, eles estão olhando para essas coisas, e aí acabam que estão em débito com Deus, não servem a Deus como deveriam servir, não buscam a Deus como deveriam buscar, não se relacionam com Deus como deveriam se relacionar. Por quê? Porque as coisas desse mundo têm falado mais alto, e esse é o problema de muitos cristãos, de muitos de nós. Porque, irmãos, nós não vamos viver nessa vida, essa nossa vida é passageira. Quer pensar um pouco sobre isso? Conversa com aqueles, né? Eu sempre falo isso, né? Conversa com aqueles que são mais vividos aí do que nós, do que você, do que eu. Quem são os mais vividos aqui, nosso meio aqui? O irmão Benedito, o irmão Roberval, posso colocar o irmão Roberval junto? Né? O senhor Faustino, ali conosco. Acho que de todos o senhor Faustino é o mais vivido, o mais experiente aqui no nosso meio, né, irmã Lídia? Conversa com essas pessoas, pergunta para eles assim: olha, a vida passa rápido? E eu tenho certeza que eles vão dizer para você, vão olhar para você e dizer assim: passa muito rápido. E enquanto a vida está passando diante dos nossos olhos, nós estamos perdendo tempo com coisas que não vão ter absolutamente nenhum impacto com o reino de Deus. Esse é o problema da maioria, né, dos cristãos. Nós temos que aprender a viver para algo maior, algo muito maior. Então nós já morremos para o pecado. Isso explica o versículo 6, que ele diz que o homem velho foi crucificado. O homem velho morreu, foi sepultado, ele não existe mais. Agora nós temos um novo objetivo de vida. Um segundo ponto que nós aprendemos aqui: agora eu vivo para Deus. Não só morremos para o pecado, mas vivemos para Deus. Olha lá comigo, versículos 10 e 11 diz assim: pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Morremos para o pecado, ok, mas não só isso, vivemos para Deus. Não é simplesmente morrer, é morrer para viver. Não é só morrer, é morrer para viver, né? Vivemos para Deus. Nós temos agora uma nova vida. Um versículo chave, né? E você pode ler comigo esse versículo também para nos ajudar a gravar bem a mensagem? Assim também considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Está aí um ensinamento importante. Não trata apenas de morrer, mas de viver. Morremos para o pecado e vivemos para Deus. A salvação não é simplesmente morrer para o pecado, mas é viver para Deus. Não é simplesmente, né, agora eu tenho certeza da minha salvação, sou salvo, ok, ótimo, então eu vou viver a vida, como disse, né, como o evangelista Lucas, né, escreveu, agora eu vou viver a minha vida regalada e esplendidamente. Por quê? Sou salvo mesmo? Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia nos diz que nós morremos para o pecado e vivemos para Deus. Por isso o título: livres do pecado para servir a Deus. Não é só morrer, é morrer para viver, né? Morrer para viver. Terceiro ponto que nós aprendemos nesse capítulo: o pecado não me domina mais. Olha lá os versículos 12 a 14. Versículos 12 a 14. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus
como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. O pecado não tem mais domínio sobre nós. Antes nós apresentávamos os nossos membros, o nosso corpo, para servir ao pecado. Agora é diferente. Nós apresentamos os nossos corpos para servirmos a Deus, para servir a Deus, né? Então, como ele disse, né, no versículo 14, você pode ler comigo também para te ajudar, para nos ajudar a gravar? Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Antes nós estávamos debaixo da lei, nós tentávamos servir a Deus buscando a obediência da lei, cerimoniais, morais, todas as leis, buscávamos isso. Muitas vezes, talvez muitos irmãos aqui buscavam uma religião, buscavam um jeito de tentar aplacar a ira desse Deus, mas aí chegou um momento em que nós cremos em Jesus, nós entendemos que o Evangelho de Cristo é Ele o único meio de salvação. Então, desse momento que nós fomos salvos em diante, nós não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça de Deus. E é essa graça que nos ajuda a abandonar os nossos pecados. Essa graça nos ajuda. Temos um ensinamento muito importante aqui, irmãos. Versículo 13, ele diz: nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Nós encontramos algo muito interessante nesse versículo, quando nós estudamos ele com um olhar mais exato, né? Mais detalhado. Por exemplo, quando ele fala sobre apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, ele fala sobre uma ação principal. Algo que você e eu, nós fazemos. Nós buscamos apresentar os nossos membros, os nossos corpos, como instrumentos para sermos usados por Deus. E quando nós fazemos isso, nós temos uma consequência. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes nós focamos demais nos pecados que nós não podemos cometer. E isso está certo, ok? Tá certo. Mas nós nos esquecemos daquilo que nós devemos fazer. Então nós focamos, por exemplo, se uma pessoa é viciada em mentir, e aí constantemente ele vai ficar pensando: puxa vida, eu não posso mentir, não posso mentir, não posso mentir, eu não posso mentir, não posso mentir. E ele fica tão focado nisso, mas ele não pode se esquecer que para que ele não minta, ele precisa colocar o seu corpo à disposição de Deus para ser usado por Deus como um instrumento, né, como um instrumento de justiça. Ou seja, quando nós nos apresentamos a Deus como instrumentos nas mãos dele, consequentemente, nós não apresentaremos os nossos corpos ao pecado. Por quê? Porque nós estaremos ocupados demais servindo a Deus. O que isso nos mostra? Que cristãos que não vencem os seus pecados, normalmente são cristãos ociosos, que não buscam a Deus. Porque a palavra de Deus diz que aquele que começou em vós uma boa obra, a aperfeiçoará. Deus nos aperfeiçoa, Deus trabalha nas nossas vidas, mas para que esse trabalho seja realmente eficaz, Deus é justo. Deus não vai simplesmente pegar você e dizer assim: olha, usando ali o exemplo da mentira, Deus não vai dizer assim: olha, você vai parar de mentir, e eu vou amarrar e eu vou colocar um esparadrapo na sua boca para que você não minta mais. Não, Deus é justo. Deus vai te dar a oportunidade de não mentir. E para que nós possamos aproveitar as oportunidades para dizer não ao pecado, nós precisamos apresentar os nossos corpos como instrumentos de justiça diante de Deus. Então nós temos ali uma ação e uma consequência.
Quer um outro texto para nos ajudar a entender melhor isso? Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Digo, porém, andai em espírito. Eu sempre gosto de perguntar, isso aqui é um mandamento ou uma sugestão? Mandamento. Andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Olha que interessante, quando ele diz andai em espírito, essa é uma ação principal. Você anda em espírito, busca servir a Deus, tem um bom relacionamento com Deus, você se achega a Deus, como diz Tiago, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós, e aí então, consequentemente, não cumprireis a concupiscência da carne. Os irmãos estão conseguindo entender? Está conseguindo acompanhar? Nós temos ali uma ação e uma consequência. Anda em espírito e não vai cumprir a concupiscência da carne. Se eu estou cumprindo a concupiscência da carne, significa que eu não andando em espírito. E para não estar andando em espírito, isso significa que o meu relacionamento com Deus está defasado. Por isso, irmãos, eu quero reiterar, e nós vamos parar por aqui e continuar na semana que vem o restante do capítulo, tá bom? Mas eu quero concluir aqui reiterando algo muito importante. A nossa questão da santificação progressiva não é simplesmente focar no que nós não devemos fazer. É isso também, entenda, é isso também. Mas não é simplesmente isso. Porque se você e eu focarmos naquilo que nós não podemos fazer, isso significa que nós estaremos com as nossas próprias forças tentando fazer com que a santificação progressiva seja eficaz na nossa vida. E eu pergunto uma coisa, o processo de santificação, quem faz? Somos nós? Quem faz esse processo em nós é Deus. É Deus quem nos santifica. O Senhor faz a obra nas nossas vidas. Mas eu vejo também na palavra de Deus que é um trabalho em conjunto, porque servimos a um Deus justo. A um Deus justo. E esse Deus justo, Ele nos dá oportunidades para não cedermos ao pecado. Mas para que possamos aproveitar essas oportunidades de não ceder ao pecado, nós precisamos cumprir o que a palavra disse no versículo que nós lemos. Nós precisamos cumprir o versículo 13. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos. O que é que nós concluímos com isso? Para que haja uma santificação progressiva eficaz na nossa vida, nós precisamos nos entregar a Deus. Entregar a Deus. Porque se não houver uma entrega sincera, não vai haver uma santificação eficaz, progressiva. Somos santificados, somos chamados de santos, mas existem pecados que precisamos vencer. E não adianta alguém dizer assim, não, eu não tenho. Tem. Porque como nós vimos, diante de Deus, não faz diferença se é um pecado aos nossos olhos grave, moderado ou leve. Não faz diferença. Diante de um Deus santo, o qual nós estamos, cada pecado é uma afronta, por menor que seja. Por menor que seja. Mas a questão é que, deixa eu passar aqui que tem algo importante aqui que eu quero mencionar para os irmãos. Na conversão, Deus tira você do mundo. Na santificação, Deus tira o mundo de você e de mim. Amém? É isso que acontece. Esse é o processo de Deus. Na nossa conversão, o Senhor Ele nos tira do mundo. Olha, agora você é meu. Mas na santificação, Deus tira toda a sujeira que nós trazemos. Porque quando nós chegamos a Deus, chegamos com bagagens sujas, sujeiras, vícios, coisas que temos que consertar, abandonar, deixar de lado, porque morremos para o pecado, vivemos para Deus. E é isso que a santificação progressiva faz nas nossas vidas. Amém? Deus nos limpa.
Deus pega a palavra de Deus, né, a palavra dele, e ele começa a lavar as nossas vidas. Só que é como se fosse um sabão. Isso aqui é um sabonete celestial. E quanto mais nós nos apegamos nesse livro, quanto mais nós nos derramamos nesse livro, quanto mais nós choramos diante desse livro, o Senhor mais trabalha nas nossas vidas. Sabe por quê? Meu pastor sempre dizia algo muito importante: ou o pecado vai tirar o nosso relacionamento desse livro, ou este livro vai tirar o nosso relacionamento com o pecado. Por quê? Porque nós fomos salvos, mas agora nós servimos a Deus. Amém?